Pronto, voltando para a nossa última parte aqui dentro de princípios, já foi a parte de noções iniciais, já estamos em princípios e vamos agora para um binômio que vai acompanhar de hoje até o final do curso, que é isso daqui, ó, supremacia e indisponibilidade, que alguns autores chamam de supraprincípios do direito administrativo, que são os princípios que vão formar toda a base do sistema. Mas para que você entenda muito melhor, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Esse desenho, vocês vão ver que eu vou usar quase que para tudo. Eu só vou botando outras informações, mas é um desenho geral. Porque assim, ó, o administrador, ele sai em busca do bem-estar individual ou do bem-estar coletivo, pessoal? Aqui, ó, do bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo, ele é superior ao interesse particular. Então, eu tenho aqui o bem-estar coletivo, que é superior ao interesse particular. Aí, olha o nome do primeiro princípio que nós vamos estudar. É o princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Em uma linguagem extremamente simples, é só dizer que o interesse coletivo é superior ao interesse particular. É por isso que o administrador, representando a coletividade, quando ele está agindo na função administrativa, ele vai receber prerrogativas para poder atuar. Prerrogativas é como se fossem privilégios, benefícios, para que ele consiga alcançar o bem-estar coletivo. Vamos para exemplo, que com exemplo tudo fica mais fácil na vida. Vamos imaginar que eu estou estudando para um concurso, isso aqui é meu prédio, e ao lado do meu prédio tem um restaurante. Só que o bendito do restaurante resolveu botar banda, ou seja, toda noite tem um show no restaurante. E aqui é o restaurante, meu prédio é colado muro com muro, então parece que a bateria da banda está dentro da minha casa. Eu quero estudar, mas é um barulho, é um barulho, é um barulho. Você, né? Você não necessariamente você, mas algum de vocês está passando por isso. Então, brasileiro não respeita ninguém, né? Bota lá o volume que quer, na altura que quer, e você que se dane. Então, você quer dormir, não consegue, você quer estudar, não consegue. Você não consegue viver durante a noite por causa da música do restaurante. Pode você, particular, botar sua roupinha, ir lá e dizer, vou acabar com a festa. Chegar lá e dizer, ou baixa o som desta bosta, ou eu apreendo os seus equipamentos de som. Pode você, particular, fazer isso? Claro que não. Porque, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, não pode um particular impor as obrigações a outro particular. Então, perceba que, em virtude da posição de igualdade, não pode você, particular, interditar o restaurante, você não pode apreender os equipamentos de som, você não pode fazer nada de cunho material, mas você pode fazer uma denúncia, concorda comigo? Já que você sozinho não consegue resolver, o que, que você pode fazer? Bater de porta em porta no seu prédio, com abaixo-assinado, dizendo que todo mundo está inconformado, aí juntou um abaixo-assinado com o nome de várias pessoas e foi na administração pedindo providências. Aí agora, após esse pedido, chegou um representante da administração no restaurante, percebeu que o volume do som estava muito acima do permitido e ordenou que eles baixassem. Eles não baixaram e o show continuou. Então, determinou-se a apreensão dos equipamentos de som. O administrador, naquele momento, pode fazer isso, sim ou não? Pode. Por quê? Porque, naquele momento, ele está em posição de supremacia em relação ao dono do restaurante. Por quê? Porque o interesse coletivo é superior ao interesse particular. Então, naquele momento, o agente administrativo, o agente público, ele tem prerrogativas a mais que o dono do restaurante, podendo, por exemplo, interditar o estabelecimento, apreender equipamentos para garantir o sossego coletivo. É isso que é o princípio da supremacia do interesse público sobre interesse privado. É simplesmente dizer que, como administrador, ele representa toda a coletividade e a coletividade é superior ao particular, então ele recebe prerrogativas. Mas pensa comigo, concorda que dar prerrogativas demais é perigoso? Porque se eu der prerrogativas demais para o administrador,
ele vai achar que tudo pode fazer, que ele é um rei e vai cometer excessos. Então, sempre que se oferece prerrogativas ao administrador, tem que também se impor limitações. E essas limitações já vêm com esse outro princípio daqui, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Porque, olha a lógica, indisponibilidade, qual é o contrário? O contrário é disponibilidade. E o que é disponibilidade? É poder dispor. Poder dispor é poder fazer o que você quiser. Exemplo simples. Se isso daqui é um celular e é meu celular, eu posso vender para você? Posso. Eu posso dar de presente? Posso. Posso quebrar no chão? Posso. É meu, eu faço absolutamente tudo o que eu quiser. Isso é poder dispor. E você pode dispor quando você é o dono da coisa pública. Se você é o dono da coisa pública, você tem disponibilidade. Agora eu te pergunto, um governador de um estado, ele é o dono do dinheiro do estado? Claro que não. Ele é um mero gestor, ele é um mero administrador. Então, quando ele pega aquele dinheiro, ele pode usar o dinheiro da forma que ele quiser, para aquilo que ele quiser? Não. Ele tem que usar o dinheiro de forma a atingir a satisfação do interesse público. Então, se ele não é o dono da coisa, ele não pode dispor. E não poder dispor é uma indisponibilidade. Então, disponibilidade é poder fazer o que você quiser. Já quando você não é o dono da coisa, você tem, na verdade, uma indisponibilidade que vai te impor aqui, ó, restrições à sua atuação. Deixa eu colocar no desenho. Então, ao lado aqui da supremacia, nós vamos ter que analisar um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade, que esse princípio aqui da indisponibilidade, ele vai instituir restrições à atuação administrativa. Pode aparecer o nome restrição, limitação ou o nome sujeição. A banca da FCC gosta do nome sujeição, que nada mais é do que uma limitação. Observe que é um morde e assopra, ou seja, de um lado eu ofereço aqui prerrogativas, do outro lado eu imponho restrições. Então, esse morde e assopra, ele forma a base do regime jurídico administrativo. Em uma linguagem simples, porque nós já sabemos, regime é o conjunto. Jurídico administrativo é um conjunto de normas e é um conjunto de princípios. E esse conjunto de normas e princípios, ele é sustentado por uma base formada por duas coisas. Quais são elas? Prerrogativas e restrições. Então, os dois princípios basilares do direito administrativo são supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Só cuidado com uma coisa. O que eu estou dizendo para vocês é que esses dois princípios valem mais que os outros? Não. O que eu estou dizendo é que esses princípios são a base do sistema, ou seja, os outros princípios vão decorrendo deles. Mas o que a gente já falou? Não existe hierarquia entre princípios. Então, supremacia e indisponibilidade não valem mais que os outros. Eles simplesmente são a base do sistema. E o que é engraçado é, mesmo com toda a importância, esses princípios estão escritos na Constituição? Não. Na lei de improbidade? Não. Na lei de licitação, do processo administrativo, do servidor público? Não. Porque esses princípios aqui, mesmo sendo a base do sistema, são princípios implícitos, ou seja, eles não estão inscritos em nenhuma norma, mas mesmo sem estar inscrito em norma nenhuma, eles vão formar a base do sistema administrativo. Então, esses dois princípios são princípios que vão nos acompanhar durante todo o curso. E por que são chamados de supraprincípios? Porque eles formam a base do sistema. Só que, além deles, existem diversos outros princípios.
como, por exemplo, os princípios do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Eu não gosto muito de pegar um artigo e começar a ler com você, porque na minha cabeça, cá entre nós, ler você lê sozinho, né? Você não tinha pago um curso para a gente ler. Mas esse princípio ele é tão importante que eu tenho que ler com vocês para poder aprofundar dentro da medida do necessário. Vamos devagarzinho. Ele diz que a administração pública, direta e indireta, já vamos por parte. A administração pública, direta e a administração pública indireta. Isso daqui, administração direta e indireta, nós vamos estudar de maneira aprofundada num tópico chamado organização administrativa. Por enquanto, eu só vou dar literalmente nome aos bois, dizer quem é que faz parte de um e de outro. Na administração direta, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já na administração indireta, nós temos as autarquias, temos as fundações públicas, temos as empresas públicas e temos as sociedades de economia mista, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista são entes pertencentes à administração indireta. Como eu disse, não se incomode de estudar isso agora, vai ter uma aula específica para falar sobre esse tema. Por hora, o que eu quero mostrar é que essas pessoas da administração direta e indireta têm que obedecer a alguns princípios. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esses princípios já caíram tanto em prova, mas tanto, que eles já são carinhosamente chamados de princípios do LIMP. É só você visualizar a letra inicial de cada um deles, que vai formar a sigla LIMP. É claro que se você já viu uma aula de administrativo e estudou para um concurso sozinho de maneira autônoma, você já sabe quais são os princípios constitucionais expressos. Então, é uma questão que eu não quero que caia na sua prova, uma questão mais ou menos assim, ó. Marque aquele que não é um princípio constitucional expresso. Letra A, legalidade. Letra B, impessoalidade. Letra C, moralidade. Letra D, proporcionalidade. Letra E, eficiência. Qual é o que não é constitucional expresso? Proporcionalidade. Isso daí, infelizmente, ainda cai em prova. Estamos em 2018 e ainda cai em prova perguntando quais são os princípios constitucionais expressos. Só que qual é o problema dessa questão? Você vai acertar, Maria vai acertar, João, Bruno, Raquel, Joana, Gutenberg, qualquer pessoa vai acertar. Então, uma questão que todo mundo acerta é uma questão ruim de prova, porque ela eleva a nota de corte lá para cima. É o tipo de prova que você tem que errar uma para passar. Então, sempre torça para uma prova um pouco mais difícil, porque prova muito fácil nivela por baixo. E você que estudou e se preparou muito, não vai ter como mostrar seu diferencial. Também não torça para uma prova arrombante, né? Porque aí, de regra, você se arromba junto. Torça para uma prova sempre de médio para difícil, de médio para difícil. Então, eu não quero que perguntem quais são os princípios constitucionais expressos, porque isso todo mundo sabe. Quero questões melhores. Por exemplo, já vi uma questão da FCC para juiz, dizendo assim, ó, as empresas públicas e sociedades de economia mista, se não desempenharem serviços públicos, não terão de obedecer aos princípios constitucionais expressos. Nós vamos ver em organização administrativa que empresa pública e sociedade de economia mista pode prestar serviço público ou pode desenvolver atividade econômica, serviço público ou atividade econômica. Vamos trabalhar isso mais para frente. O que essa questão ela estava querendo dizer? Estava querendo dizer que se ela não prestar serviço público, ou seja, se a empresa pública e a sociedade de economia mista desempenhar atividade econômica, ela estaria livre de obedecer aos princípios constitucionais expressos. O que você acha, certo ou errado? Errado. Qualquer questão de prova que coloque qualquer tipo de exceção, não pense duas vezes, marque falso, porque todos da administração direta, todos da administração indireta, sempre vão ter que obedecer aos princípios constitucionais expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Qualquer questão de prova que fale de uma maneira diferente já pode marcar falso, beleza? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Começar a aprofundar cada um desses princípios pela ordem, a começar pela legalidade. Deixa eu pegar aqui para poder começarmos a desenhar. Você vai ter um gigante caderno de desenho em relação aqui ao princípio da legalidade. Bem básico, legalidade, logicamente, é o dever que o administrador tem de respeitar a lei. Mas é o tipo de questão que eu também não quero na sua prova. Porque imagina que cai na sua prova dizendo, pelo princípio da legalidade, o administrador tem que respeitar a lei. Tu diz, tá certo. O cara bebo acerta, ele diz, combina e marca certo. Então, é claro que pela legalidade, o administrador deve obedecer à lei. Mas o que é essa lei? São todas as espécies normativas que nós já falamos que se encontram lá no artigo 59 da Constituição Federal. Então, esse artigo 59 da Constituição, que eu quero que você leia de todo jeito, ele fala em todas as espécies de normas. Então, quando eu digo que o administrador ele deve respeitar a lei, não é apenas a lei ordinária, a lei complementar, não é apenas a lei em sentido estrito, ou seja, aquela que passou por um procedimento legislativo de votação na Câmara, votação no Senado, sanção ou veto do presidente. Não é apenas essa, são outras normas também, ou seja, é todo o conjunto de normas do artigo 59. E todo esse conjunto de normas do artigo 59 aparece na sua prova sendo chamado de bloco de legalidade. Vê como melhorou já a questão da sua prova? Vamos de uma questão de nível simples para uma questão de nível médio para difícil. Veja. Se cai na sua prova dizendo, pelo princípio da legalidade, o administrador ele deve respeitar a lei. Certo ou errado? Certo, né? Isso daí bem babaca, bem simples, bem facinho de acertar. Agora, se disser na sua prova assim, pelo princípio da legalidade, o administrador não deve respeito apenas à lei em sentido estrito, mas sim a todo o bloco de legalidade. Certo ou errado? Certo. O que ele está dizendo é que pela legalidade, não deve se respeitar apenas as leis ordinárias e leis complementares. Eu tenho que respeitar todas as espécies de normas que formam um bloco de legalidade, que são as normas previstas no artigo 59. Então, veja que já é uma questão muito mais interessante de vir a ser pedida na hora da sua prova. Só que um outro ponto de legalidade que pode cair na sua prova é isso daqui, ó. Isso cai muito também. Quando eu falo em legalidade, esse princípio da legalidade significa a mesma coisa para o administrador e para o particular ou significa coisa diferente? O princípio da legalidade é completamente diferente na visão do administrador e na visão do particular. E para ficar bem visual isso que eu estou falando, deixa eu colocar aqui uma tabela falando em relação ao princípio da legalidade de um lado para o particular e do outro lado aqui vamos colocar o administrador. O que é o princípio da legalidade para o particular? O particular, de um modo simples, podemos dizer que ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Você tem como base disso daqui o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. O que diz esse artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que você já deve ter estudado em Constitucional? Você estudou que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E isso é a base do princípio da legalidade para o particular. Eu, como particular, posso fazer tudo, absolutamente tudo, desde que a lei não me proíba. Então, perceba que eu tenho uma ampla liberdade de ação,
Tanto é que a gente diz que para o particular vigora a tal da autonomia da vontade. A autonomia é liberdade. Então, falar em autonomia da vontade é dizer que o particular ele possui liberdade em sua atuação, ou seja, ele é livre para fazer aquilo que ele queira, desde que esse ato não seja proibido por lei. Exemplo fácil. Imagina que eu, como particular, quero ir para a praia. Tem alguma lei proibindo? Não. Então, se eu quiser, posso ir para a praia, posso ir para o campo, posso continuar casada, posso separar. Posso resolver ter filho ou não ter filho, continuar morando em Recife ou me mudar para São Paulo. Eu te pergunto, se eu escolho um ou outro desses lados, a administração vai me punir por isso? A administração pode me punir por não querer ter filho ou querer ter filho, por querer morar em Recife ou morar em São Paulo? Eu posso receber uma punição por isso? Não, porque não existe uma lei que proíbe essas condutas. Então, eu sou livre para poder fazer minhas escolhas. Agora, se, por exemplo, eu quero simplesmente deixar de pagar meus impostos, e deixo, agora a administração pode me punir? Agora sim, porque o pagamento de impostos é algo obrigatório por lei. Então, se eu não cumpro a lei, pode ser que eu venha receber uma punição. Então, eu tenho liberdade até o momento que existe uma lei, porque pode ser que a lei proíba ou ordene que eu faça determinada conduta. Essa é a legalidade para o particular. Para o administrador, é completamente diferente. Porque enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, o administrador, ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, o que a lei autoriza. Então, enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, o administrador ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda. Então, é como se o administrador fosse literalmente um pau mandado da lei. Se não existir lei, o que o administrador faz? Nada. Então, ele só vai agir quando existir uma autorização legal. É como se fosse um bonequinho de ficha. Ele só funciona quando a ficha é colocada. E essa ficha é a lei. Então, o administrador só vai agir se a lei autorizar. Um exemplo bem fácil em relação a isso daqui. Só existe a abertura de novos concursos se a lei orçamentária autorizar. Se a lei orçamentária não fizer a previsão dessa abertura, infelizmente não teria concurso naquela área. Então, veja que só vai poder existir uma atuação administrativa mediante uma prévia lei. Então, dizemos que, nesse caso, existe, enquanto o administrador tem autonomia da vontade, o administrador, enquanto o particular tem autonomia da vontade, o administrador ele é subordinado à vontade da lei. Em uma linguagem extremamente simples, ser subordinado é como se fosse ser empregado. O administrador ele é empregado da lei. Ele vai fazer o que a lei mandar. Esse vai ser o raciocínio lógico da subordinação. Então, veja que primeiro vem a lei, para depois vir a atuação do administrador. É por isso que dizemos também que esse administrador ele atua de maneira infralegal. Legal, lei. Infra, abaixo. Então, a atuação infralegal é a atuação simplesmente abaixo da lei. Primeiro vem a lei, para só depois vir a atuação do administrador. Então, sinta a diferença aqui entre a legalidade do particular para o administrador. E para fechar essa tabela, eu quero perguntar para vocês disso daqui, ó, da lacuna legislativa. Legislativa, você sabe que é lei. E o que é lacuna? É espaço, brecha, omissão, é falta. Então, lacuna legislativa é ausência de lei. Então, vamos pensar o seguinte: essa lacuna legislativa, essa ausência de lei, gera o mesmo efeito para o particular e para o administrador? Não. Por quê? Porque olha o raciocínio, cliquei sem querer, eu sempre clico. O particular ele pode fazer tudo o que a lei não proíba. Lacuna legislativa é não ter lei. Se não tem lei, não tem lei proibindo. Então, o particular não pode ou pode fazer o ato? Pode. Então, lacuna legislativa significa para o particular uma permissão, porque se não tem lei,
Não tem lei proibindo, então ele está autorizado, ele está permitido a realizar aquela conduta. Agora, olha o administrador. O administrador só pode fazer o que a lei permite. Lacuna legislativa, não tem lei. Então, não tem lei permitindo. Então, o administrador pode ou não pode agir? Não pode. Para ele, vai significar uma proibição. Então, enquanto a lacuna legislativa significa uma permissão ao particular, para o administrador significa uma proibição. Veja, completamente diferente o princípio da legalidade para o administrador e o princípio da legalidade para o particular. Ainda em legalidade, nós temos que falar agora o que é um Estado de direito. Veja que nós já sabemos o que é Estado, conceituamos na parte inicial dessa aula. Estado é um povo situado em um território e sujeito a um governo. Povo, território e governo. E o que é de direito? De direito vai ser um local aqui submetido às normas, só que vamos por parte. Veja bem, quando nós pegamos a Constituição Federal, lá no artigo 5º mesmo, o artigo 5º diz que é proibido tortura no Brasil, né? Tranquilo isso daí. Então, eu, Ana Cláudia, se torturar João, por exemplo, eu vou ser punida por isso? Claro, porque as normas, elas devem ser obedecidas pelo povo. Então, quando uma norma é feita, o povo tem que obedecer à norma que foi feita. Agora, eu te pergunto, se eu sou uma policial, agente público, estou agindo em nome do Estado, e eu torturo um meliante para que ele entregue os compassas, né? Falei bem na linguagem policial. Então, eu torturei o meliante para ele entregar os compassas. Em uma situação como essa, eu não devo ser punido ou eu devo? Devo. Porque aquela vedação à tortura, ela tanto é imposta ao povo quanto ao próprio Estado. Ou seja, as normas que são feitas, elas têm de ser de obediência obrigatória do povo e também do Estado. Então, quando o próprio Estado que fez a norma é obrigado a respeitá-lo, é porque vivemos aqui um Estado de direito. Se apenas o povo fosse obrigado a respeitar as normas, isso daqui era só um Estado, mas ainda não era um Estado de direito. Então, pode ser que isso venha aparecer na sua prova. E veja que claramente o Estado de Direito tem relação direta com o princípio da legalidade, porque está relacionada à ideia de respeito às normas. E por fim, aqui em legalidade, eu quero fazer uma diferença com vocês. Pode ser que apareça pedindo isso daqui, ó. Princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Princípio da legalidade é a mesma coisa de princípio da reserva legal ou são situações diferentes? Antes de responder, deixa eu só lembrar para vocês. O que é que nós falamos hoje? Começamos com noções iniciais. Vimos quais são os elementos mínimos para se formar um Estado: povo, território e governo. Formei o Estado, ele passa a desempenhar 3 funções: função legislativa, função administrativa, função judicial. Funções estas que são desempenhadas por 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si, desempenhando todos eles funções típicas, que são funções principais, e funções atípicas, que são funções secundárias. Só que depois de tudo isso vem o direito administrativo, que é o direito relacionado ao exercício da função administrativa, que vai ser exercida pelos 3 poderes com respeito à lei, com respeito aos princípios. Direito administrativo esse que tem fonte primária, a lei e a súmula vinculante, e fontes secundárias, doutrina, jurisprudência e costumes. E dentro do direito administrativo nós temos a administração pública, que em seu sentido subjetivo está relacionada a quem faz a atividade. Já no seu sentido objetivo está relacionada ao que está sendo feito. Só que a administração ao agir tem que respeitar princípios, tanto expressos quanto implícitos. E lembra que não tem hierarquia entre eles. Mas tem 2 princípios que são a base do sistema. Quais são eles? Supremacia, que oferece prerrogativas ao administrador, e indisponibilidade, que institui
restrições. E é esse binômio que fundamenta o regime jurídico administrativo. Só que esses princípios são a base, mas existem outros, como, por exemplo, os princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que tem que ser obedecido por toda a administração direta e indireta. E falando em legalidade, é o dever de obediência à lei, em seu sentido amplo, o artigo 59 da Constituição, bloco de legalidade. Legalidade essa é diferente para o particular e para a administração, porque enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, o administrador ele só pode fazer o que a lei permite. E vivemos hoje em um Estado de direito, que hoje as normas, além de ser obedecidas pelo povo, têm de ser obedecidas pelo próprio Estado. E o que é a diferença do princípio da legalidade para o princípio da reserva legal? Se eu dissesse que era só uma revisão, você já tinha encerrado a aula. Então, essa é a resposta. Vem na próxima aula, a gente encerra princípios e entra em poderes administrativos. Tchau, pessoal!